Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estamos chegando já quase ao final do, do livro, né? Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Sigmund Freud. No vídeo passado a gente estudou, né, sobre a Horda Primitiva de Freud. E ali já estabelece algumas ideias, né, e desenvolve já a partir das suas críticas a Le Bon, McDougall e o Trotter, né, apontando esses autores que tenham dado alguns passos interessantes sobre o entendimento da dinâmica da massa, mas o Freud se aprofunda nas questões, mostrando que há questões do inconsciente e da dinâmica entre o grupo e os indivíduos que esses autores não conseguiram, de certa forma, abordar. E nessa parte agora, o Freud já tem meio que caminho já andado, né? mais da metade do caminho. Ele mostra que ao considerarmos a psicologia das massas, percebemos que a vida psíquica dos indivíduos hoje é bem mais complexa, certo? Cada pessoa não pertence apenas a um grupo, mas muitos grupos, né? Seja sua questões de raça, etnia, né? Classe social, comunidade religiosa, né? Aspecto de nacionalidade, né? Então são vários grupos, e além disso, cada um constrói então esse ideal do eu, ou seja, essa sua autoimagem ideal com base em múltiplos modelos, certo? Então o Freud aí já consegue desenvolver completamente sua tese, e agora a gente vai começar a ler para depois, no outro vídeo, vai ter os complementos, certo? Que é o que Freud já, de certa forma, acrescenta uma coisinha aqui ou ali, tá? Mas esse é o último capítulo. Lembrando que hoje tem uma live com o professor Caio Souto, certo? Professor da UFAM, que vai falar sobre as pluralidades de saúde, né? Ele estuda essa questão a partir do filósofo francês Georges Canguilhem, e ele estuda isso com relação à comunidade nativa, certo? Indígena. Então vai ser um bate-papo bacana, interessante, né? Às 8 horas estão todos convidados, tá? Além disso, pedir a vocês aquele velho hábito, né? Fazer a inscrição no canal aí, que é extremamente importante, galera. Peço mesmo esse favor, certo? Comentem, dê sugestão, inclusive de leitura, dar like, essas coisas, tá? Para dar uma força aí ao canal, tá? O canal tá começando agora e realmente precisa desse incentivo. Então vamos começar. 1 grau no interior do eu.
se tendo presentes as descrições mutuamente complementares da psicologia das massas, lançamos um olhar sobre a vida dos indivíduos de hoje. Perdemos talvez a coragem para uma exposição abrangente diante das complicações que surgem. Cada indivíduo é um componente de muitos grupos, tem múltiplos laços por identificação, e construir seu ideal do eu segundo os mais diversos modelos. Assim, cada indivíduo participa da alma de muitos grupos, daquela de sua raça, classe, comunidade, de fé, nacionalidade, etc. E pode também erguer-se além disso, atingindo um quê de independência e originalidade. Então, o Freud não exime a possibilidade da pessoa também ter suas próprias particularidades, né, dentro dessa coletividade, né, mesmo pertencendo a uma massa, tá? Então, aquilo que a gente às vezes considera que são determinantes, né, instituições determinantes, elas não são tão determinantes assim. E aí entra a minha crítica à leitura de Deleuze sobre Freud. Tá? O Deleuze não percebeu que a forma como a dinâmica se dá no interior da psique humana, ela é de infinitas possibilidades, certo? A gente não pode estabelecer vamos dizer assim, uma personalidade fixa a partir de um certo condicionamento social, determinados padrões sociais, porque sempre vai ter um indivíduo com algumas características que sobressaltam, né, a certos determinismos e a certas condições institucionais, certo? E no que tange a várias questões, a política, a economia, a linguagem, né? O ser humano ele consegue de alguma forma subverter, certo? Certos determinismos, certas condições que para uma boa parte pode ser determinista, mas o que eu quero mostrar e o Freud demonstra é que mesmo assim há uma certa independência, uma certa originalidade, né, dentro dessas condições sociais. E voltando, com seus efeitos uniformes e constantes, tais formações grupais duradouras estáveis oferecem-se menos à observação do que os grupos rapidamente formados transitórios a partir dos quais Le Bon fez seu brilhante esboço de caracterização psicológica da alma dos grupos, e nesses grupos ruidosos, efêmeros, como que superpostos aos outros, sucede justamente o prodígio de que o que reconhecemos como aquisição individual desaparece sem deixar traços, embora apenas temporariamente. Então, parte aqui então dessa ideia de possibilidades, tá? O Freud, então, nessa parte aqui, ele aborda como certos casos, né, tende a renunciar ao seu próprio ideal do eu, ou seja, as suas próprias aspirações e valores, né, de autoimagem, para substituí-lo pelo ideal da massa, que é geralmente representado por um líder ou uma figura de autoridade. Então, tem tudo isso. E retorno. Percebemos tal prodígio como significando que o indivíduo renuncia, então, né, esse ideal do eu, né, e o troca pelo ideal da massa por corporificado no líder. Então, aqui eu acabei de falar. Devemos acrescentar, a título de emenda, que esse fenômeno não tem a mesma grandeza em todos os casos. Em muitos indivíduos, a separação entre eu e ideal do eu
não progrediu bastante, os dois ainda coincidem facilmente. O eu conserva a miúde a anterior autocomplacência narcísica, certo? A escolha do líder é bem mais facilitada por esta circunstância. Com a frequência, ele necessita apenas possuir de modo particularmente puro e marcante os atributos típicos desses indivíduos, né? Então, temos aí uma absorção. Então vai ao seu encontro a necessidade de um forte chefe supremo, dotando-o de um poder tal qual ele normalmente não poderia reivindicar. Os outros, cujo ideal do eu, do outro modo, não se teria corporificado sem correções na sua pessoa, vêem-se então arrebatados, e aí entre aspas, né, sugestivamente. Isto é, ele coloca a sua ideia, né, de uma identificação, um processo de identificação, tá? Então não é um processo simplesmente de sugestão ou de hipnose, certo? Como falava o Le Bon e o Durkheim. Então, o que a gente pode pensar, né? Que essa substituição, né, ela ocorre de modo que o indivíduo passa a identificar-se mais com a figura do líder do que com seu próprio eu. Então eles há uma entrega, uma entrega, certo? Entrega a sua liberdade e autonomia libidinal a essa figura de autoridade, né? No entanto, essa mudança não acontece de maneira uniforme em todos os casos. Em algumas pessoas, a distinção entre eu e seu ideal do eu ainda não está completamente dissolvida ou confundida, permanecendo uma certa separação. O eu ainda conserva então uma dose de autocomplacência narcísica, certo? Ou seja, ainda há uma valorização do próprio eu, uma autoestima que não foi totalmente substituída. Por essa razão, o líder, para atrair seus indivíduos, Freud está falando aqui, precisa possuir atributos que correspondam exatamente às expectativas dos indivíduos, que os impressionem de forma marcante, né, transmitindo então essa força e uma liberdade libidinal quase irresistível, tá? Esse é um ponto importante. Assim, esses indivíduos, eles acabam se tornando, acabam se identificando com o líder de forma sugestiva, ou seja, por identificação emocional e inconsciente. Então, o que eles oferecem? Isso faz com que se oferece ao líder, né, um poder, né, que de outro modo ele não conseguiria então exercer por mérito próprio. A sugestão e a identificação, portanto, acontece porque o líder preenche exatamente esse ideal do eu dessas pessoas, mesmo que elas ainda mantenham alguma autoconfiança e autoconceito próprio. De outra forma, o que eu quero dizer é que muitas pessoas trocam seu próprio ideal do eu pelo do líder, entregando sua autonomia emocional à figura do líder, que influencia por meio de identificação sugestiva, mas essa troca não é idêntica a todos. Aí é que está. Alguns ainda mantêm uma relação mais autônoma com seu eu. E é essa relação influencia na forma como se relaciona com o líder. Então você vai ter o cara lá que de repente ele é muito fã, né, da pessoa tal, mas aconteceu alguma coisa, aconteceu algum problema, né,
Ali há um certo rompimento com essa identificação, algo que descola então desse sujeito com o seu o que do seu líder, né? Do cara que você segue, e aí isso faz com que quebre determinada força dessa identificação. Então você vai ter muitas pessoas que vão largar aquele grupo. Isso acontece constantemente, certo? Partidos políticos, líderes políticos, quantos líderes políticos não foram abandonados depois que os caras viram que o cara não cumpria todas as expectativas, né? Isso acontece constantemente, tá? Ou de um líder religioso, o cara percebeu que o líder religioso não é lá essas coisas, que ele tinha se enganado, e aí sai, né, daquela instituição religiosa. Então tem a ver essas dinâmicas, elas são muito voláteis, tá? Assim, há alguns indivíduos que realmente estão completamente identificados, mas isso aí depende de toda uma conjuntura desse indivíduo também, né? De questões inconscientes, questões de sua complexidade psíquica, seu desenvolvimento, né, do eu, a forma como é criado e tudo mais, educação, comunidade. Então isso varia bastante, não estabelece uma forma fixa desses processos, não tem como. Então, continuando aqui, percebemos tal prodígio como significando que o indivíduo renuncia ao seu ideal do eu e o troca pelo ideal da massa corporificado no líder. Devemos acrescentar, a título de emenda, que esse fenômeno não tem a mesma grandeza em todos os casos. Em muitos indivíduos, a separação do eu e ideal do eu não progrediu bastante. Os dois ainda coincidem facilmente. O eu conserva a miúde a interior autocomplacência narcísica. A escolha do líder é bem facilitada por essa circunstância. Com frequência, ele necessita apenas possuir de modo particularmente puro e marcante os atributos típicos desses indivíduos e dá a impressão de enorme força e liberdade libidinal. Então vai ao seu encontro a necessidade de um forte chefe supremo, dotando de um poder tal qual ele normalmente não poderia reivindicar. Os outros, cujo ideal do eu, de outro modo, não se teria corporificado sem correlações na sua pessoa, vê-se então arrebatados sugestivamente, isto é, por identificação. Reconhecemos que a nossa contribuição para o esclarecimento de estrutura libidinal de um grupo remonta à diferenciação entre eu e ideal do eu, né? E ao duplo tipo de ligação por ela possibilitada. Identificação e colocação do objeto no lugar do ideal do eu, né? Então, nesse processo de identificação, né, se coloca esse objeto, né, que é o outro, no lugar desse ideal do eu, tá? A hipótese desse grau diferenciador no eu como primeiro passo de uma análise do eu tem que se justificar gradualmente nos mais diversos âmbitos da psicologia. No meu trabalho Introdução ao Narcisismo, reuni o material patológico que num momento podia ser usado em apoio a essa distinção, mas é lícito esperar
que a sua importância se revele bem maior que quando houver mais aprofundamento na psicologia das psicoses. Reparemos que o eu entra na relação, né, de um objeto com o ideal do eu, que a partir dele se desenvolveu, e que possivelmente todas as influências mútuas entre o objeto externo e o eu como um todo, com que deparamos nos estudos das neuroses, chegam a se repetir nesse novo palco dentro do eu, certo? Então, perceba como essa questão aqui, ela sempre está relacionada com outras questões, né? E às vezes o que acontece é que as pessoas elas estão tão presas a certos padrões de compreensão que não entende que determinados autores, por exemplo, Freud mesmo, é um autor que você não pode ler separado, né, de outras questões que ele coloca, porque é tudo interligado, certo? É tudo interligado, não há como eu posso dizer, compreensão de determinado termo separado completamente de outros termos. Há todo um encadeamento de conceitos no pensamento freudiano que você não pode ver completamente separado, porque é como se fossem peças de um motor. Então você lê uma coisa, mas você quer ler sobre o narcisismo. Mas se você ler somente o narcisismo por si só, você não vai compreender determinado o termo de forma mais coerente, justamente porque esse termo depende de outros. E aí cai nesse erro, né? Mas o Freud não consegue explicar tal coisa porque existe um erro de argumento nesse negócio aqui e tal. Mas sim, tá. Mas você pensou que se esse termo aqui você só vai ter compreensão dele quando você conhecer com que ele se relaciona, né, com outros termos. É assim que funciona. Não é como determinados pensadores. Tem alguns pensadores que você pega um termo lá, um conceito lá, você destrincha, beleza, você tem uma compreensão completa daquele termo, né? No caso de Freud, isso nem sempre é possível. Nem sempre. Você só vai, por exemplo, compreender o processo de identificação se você saber o que é eu ideal e ideal do eu. Se você não tiver esse conjunto, né, de compreensão, você vai sempre achar que há algum problema, algum erro, né? Sempre vai poder pensar nisso. Mas claro, você está preso a apenas uma obra. O Freud, ele vai revisando muitos dos seus textos com o passar do tempo, com os anos, certo? Ele vai revisando algumas teorias, lembrando aqui que o Freud, vamos dizer assim, tem duas fases, tá? Tem a primeira tópica e a segunda tópica, né, onde modifica alguns pressupostos, alguns critérios. E se o cara pegar um texto, por exemplo, da primeira tópica, e não compreender o que se passou depois na segunda tópica, é muito fácil ele querer e dizer e rechaçar tudo, entendeu?
tá? Então pode ser que isso aconteça, mas claro, tem que entender todo o conjunto de peças que se relacionam como uma engrenagem. Então, por exemplo, identificação, ele ocorre quando o indivíduo se associa emocionalmente a um objeto externo, uma pessoa, uma ideia, uma figura, tá? Tomando partes dele para si ou vendo-se como semelhante a esse objeto. Tá? Isso pode fortalecer o eu, mas também pode gerar uma confusão se não for bem equilibrado, né? Quando ele estava falando aqui que coloca o objeto no lugar do eu, tá? É meio que significa uma substituição da própria autoimagem ou autoconfiança por uma figura ou ideal externo. Tá? Nesse caso, um indivíduo põe a figura do objeto, que pode ser uma pessoa ou uma ideia, como seu novo padrão ou ideal, transferindo assim sua estima para ela. Então, o Freud vai propor que esse grau de identificação no eu, ou seja, essa capacidade de distinguir entre eu e ideal do eu e os objetos externos, é fundamental para uma análise aprofundada desse funcionamento psíquico, né, dessa estrutura psíquica. Então, essa hipótese de que há um grau diferenciador do eu deve ser justificada e estudada, segundo ele, em diferentes áreas da psicologia. Ele também vai mencionar que o trabalho dele, né, de introdução ao narcisismo, vai reunir material patológico que apoia essa distinção. Né? Então veja que ele não está falando aqui, simplesmente está chutando. Né? Há outros materiais que amparam essa hipótese de Freud, né? Indicando que esses processos podem estar envolvidos em transtornos psíquicos. Entretanto, o Freud também acredita que a importância desses conceitos será ainda maior quando a psicologia das psicoses for mais profunda, né? Porque esses fenômenos de identificação e substituição do eu podem desempenhar papéis centrais na compreensão de quadros mais graves de distúrbios mentais, né? Então aí uma indicação, né, de que há casos que são graves ou sintomáticos, né, desses fenômenos de grupo, né, desses fenômenos de massa. E a gente pode perceber muito bem isso, o fato de que houve recentemente na história do Brasil pessoas com celular, né, pedindo ajuda a ETs, né? Falou o cara lá, e não uma só pessoa, né? Foi um pequeno grupo de uma massa com celular, né? Botando assim na cabeça, né? Tentando aí uma ligação DDI, né? Descagem direta intergaláctica, né? Com os ETs para agir sobre a Terra, agir sobre o país, para resolver seus desejos, né, seus gozos. Você vai ter indivíduos ao redor de um pneu, orando para o pneu, certo? Isso não é bobagem, isso não é uma brincadeira, não. O que a gente normal vai perceber que é uma questão de estupidez, na verdade isso é sintomático, pessoal. É sintomático. Entra aí nesses casos de psicose, sem dúvida, tá?
Então não é coisa boba, tá? Embora tenha a sua carga, vamos dizer assim, cômica, né? Mas é um assunto que merece ser compreendido de forma mais séria, não é algo banal, tá? E voltando aqui, examinarei aqui apenas uma das possíveis consequências desse ponto de vista, continuando a discussão de um problema que tive que deixar irresolvido em outro lugar. Cada uma das distinções psíquicas que viemos a conhecer representa uma nova complicação da função psíquica, aumenta a sua instabilidade e pode se tornar o ponto de partida para uma falha da função, um adoecimento. Assim, com o ato de nascer, passamos do narcisismo absolutamente autossuficiente à percepção de um mundo exterior variável e ao começo da busca de objetos, né? Então a criança, né, sai de um narcisismo autossuficiente, aquela questão, a criança muito centrada no si mesmo, né? E passa então a ter uma outra conexão com o mundo exterior, né? Um início de busca de objetos, tá? Para onde vai ser dirigido sua energia libidinal. Ele continua: e a isso se liga o fato de não suportarmos duradouramente o novo estado de periodicamente o revogarmos, voltando no sono ao estado anterior de ausência de estímulos e evitação de objetos. É verdade que aí seguimos um aceno do mundo externo que, com a alternância regular de dia e noite, nos subtrai temporariamente a maior parte dos estímulos. Espera aí, pessoal, que eu tô... Pronto, celular aqui. Eu estava nos estímulos que sobre nós atuam. Já o segundo exemplo, mais significativo para a patologia, não está sujeito a restrição desse tipo. No curso de nosso desenvolvimento, efetuamos uma separação em nossa existência psíquica entre um eu coerente e uma parte reprimida inconsciente, deixada fora dele, e sabemos que a estabilidade dessa nova conquista está sujeita a constantes abalos. No sonho e na neurose, essa parte excluída bate as portas guardadas pelas resistências, exigindo admissão, e durante a vigília e em condições de saúde, recorremos a artifícios especiais para acolher temporariamente nosso eu, o reprimido, contornando as resistências e obtendo algum prazer. As piadas e os atos de humor, e em parte a própria comicidade, podem ser vistos a essa luz. Qualquer conhecedor da psicologia das neuroses recordará exemplos similares de menor alcance, mas passemos à aplicação que gostaria de propor, certo? Então veja que o Freud comenta, né, sobre essa questão das neuroses. Ele aborda a transição do narcisismo autossuficiente, né, quando o indivíduo depende unicamente do próprio eu, sem necessidade de objetos externos.
né? Essa mudança que implica que o sujeito não consegue suportar plenamente esse novo estado de contato com a realidade externa, né? Essa criança que cresce, torna adulta, o jovem, essas novas condições, né? Esses novos ambientes, às vezes é uma relação complicada, conflituosa, né? Assim, né, periodicamente ele revoga esse estado, né, retornando temporariamente ao estado anterior da autoabsorção, que é semelhante a dormir e não sentir estímulos, é um mecanismo de defesa, né, que evita esse excesso de estímulos ou conflitos internos. O autor então aí faz uma distinção. Essa primeira fase é marcada por uma dificuldade de sustentação do novo estado de percepção do mundo externo. Esse desenvolvimento psíquico, né, mais avançado, há uma separação interna entre o eu coerente, que consegue lidar com o mundo, e uma parte reprimida inconsciente, que fica à margem do eu consciente. Essa parte reprimida tenta acessar o eu, especialmente em sonhos ou crises neuróticas, enfrentando as resistências internas. O Freud também destaca aí de que essa parte reprimida na neurose ou no sonho, né, entre aspas, né, bate as portas do eu, buscando a entrada, mas encontra resistência. Então, para lidar com isso, na vida de vigília, o indivíduo usa então artifícios ou mecanismos de defesa para temporariamente acolher essa parte reprimida, né? E ele vai concluir, né, dizendo que esse entendimento, né, fornece uma nova luz para compreender processos internos, incluindo as neuroses, e que esses fenômenos de defesa, a resistência, a manifestação da parte reprimida, elas são importantes, elas são essenciais para entender o funcionamento psíquico. Inclusive ele vai sugerir que a gente pode compreender esses mecanismos como parte do funcionamento interno, que também se manifesta nas expressões cotidianas humanas, como o humor. Tá? Então veja que a partir do humor nós podemos identificar determinadas dinâmicas do psiquismo. Tá? E isso é importante, né? Quer dizer, veja que é um texto que não é muito grande, né? Não é um texto volumoso, mas é um texto riquíssimo em compreensões e discussões acerca do psiquismo humano, né? Que às vezes tende a imaginar que vai ser só questões relativas ao externo, né? Ao mundo exterior, às relações humanas, mas o Freud está muito bem, coloca muito bem de que essas questões que são consideradas pela maioria apenas como questões externas, políticas, né, sociais, econômicas, e elas estão intrinsecamente relacionadas com o psiquismo, né? Esse é o ponto, né? Isso é importante compreender, que não há uma diferenciação de âmbitos de estudo, né? Você vai ler o mundo político e não leva em consideração o psiquismo, né? Ou ao contrário também, né? Você vai muito no psiquismo e esquece as relações externas, as relações sociais, né? Esquece a economia, esquece a antropologia, esquece a história, esquece questões que são externas, mas que têm uma grande influência
no nosso psiquismo. Como é que se estabelece essas relações, por exemplo, o ideal do eu e o ideal? Isso é importante. Então esse é o ponto importante que precisa ser compreendido, né? E o que o Freud aqui tenta colocar, né, de modo assim sintético, né, é isso, né? Não é uma relação apenas só de um ou de outro, né? É uma relação totalmente conectada, processos que se relacionam intrinsecamente. Então, continuando. É concebível que também a separação do ideal do eu frente ao eu, não seja suportada de maneira duradoura e tenha que se desfazer temporariamente. Com todas as renúncias e limitações impostas ao eu, o período desrespeito das proibições constitui regra, como demonstra, aliás, as instituições das festas, que originalmente nada mais são do que excessos oferecidos pela lei, devendo a esta liberação a sua natureza alegre, né? As Saturnais dos romanos e o nosso moderno carnaval coincidem neste traço essencial com as festas dos povos primitivos, que costumam terminar em desregramentos de todo tipo, incluindo transgressões dos mandamentos mais sagrados em época normal, mas o ideal do eu compreende a soma de todas as restrições a que o eu deve obedecer, e por isso o recolhimento do ideal tem de ser uma grande festa para o eu, que pode então voltar a sentir-se contente consigo. Então ele aborda aí, né, determinadas formas que a sociedade cria, né, utiliza para tentar resolver determinados impulsos, né? Inclusive impulsos agressivos, impulsos sexuais. O que é o carnaval do que uma forma de extravasar essas energias de certa forma controladas, né? A coisa para se pensar. Carnaval e algumas dessas manifestações sociais, elas têm um pouco desse propósito de extravasar, botar um pouco para fora essa energia. É muito melhor você extravasar a sua energia no carnaval, pulando, dançando, gritando, amando, né, do que extravasar essa energia em um movimento violento, em um ato violento. É claro que não é o suficiente, mas também a vida não pode ser só um carnaval o ano todo, né? A vida toda, né? Mas, querendo ou não, é uma forma que o homem encontra para resolver essas questões. Desde lá os romanos, os gregos, né, passando por outros povos, sempre tem alguma coisa desse tipo. Há sempre uma sensação de triunfo quando algo no eu coincide com o ideal do eu. Também o sentimento de culpa na qual o ideal desmesuradamente sensível manifesta sua condenação do eu de modo implacável, em delírios de pequenez e no alto rebaixamento. Resta saber se a causa dessas relações alteradas entre eu e ideal do eu deve ser buscada nas rebeliões periódicas contra a nova instituição postuladas acima, ou se outras condições devem ser responsáveis por elas. Então, como é que pode ser vista essa questão, né?
É uma questão que eu acho que implica que há um sentimento de triunfo, certo? Quando o eu, essa consciência de si, né, esse sentimento de identidade e autonomia consegue estar alinhado ou coincidir com o ideal do eu, né? Essa coincidência gera, segundo Freud, uma sensação de êxito interno, né, de satisfação. Por outro lado, né, que ele vai dizer é que os sentimentos de culpa e inferioridade são vistos como manifestações dessa tensão entre eu e ideal do eu, certo? O que você almeja e o que você é realmente, né, que você sente que é, existe aí uma certa diferenciação. E aí há esses sentimentos, por exemplo, de que ele fala de autorrebaixamento, que na verdade é sentimento de inferioridade. Sentimento de inferioridade, gente, de baixa autoestima, é uma coisa séria. Às vezes a gente não leva em consideração esse sentimento de baixa autoestima. E na maioria das vezes é um sentimento, é um aspecto que é desenvolvido na infância, né? Toda vez que seu pai, sua mãe, né, te ofende, dizendo que você é incapaz, dizendo que você não sabe fazer nada, dizendo que você é isso, é aquilo outro, isso vai sendo absorvido, isso vai introjetando no sujeito. Essa baixa autoestima, né, em comparação com esse ideal que você almeja, que você tenta se espelhar, né, essa relação ela é conflituosa, né? Há um déficit, né? Há um déficit nessa relação. Essa relação entre o eu ideal e isso que você não consegue ser, né? E aí o que você faz? Você procura no outro. E aí você direciona essa energia para o outro. Esse objeto se torna então esse ideal, né, a qual você está buscando em si, como ele falou em passagens anteriores. E aí o autor depois também discute um fenômeno psíquico que é comum, que é a oscilação de humor, né? Que varia de um estado de abatimento profundo, né? Melancolia, bem-estar elevadíssima, tal. Então vamos lá, continuando, certo? Eu estava. Há sempre uma sensação de triunfo, né? Quando o eu coincide com o ideal do eu, também o sentimento. Eu já passei, já estou aqui. A mudança para a mania não é um traço indispensável no quadro clínico da depressão melancólica. Há melancolias simples que sucedem apenas uma vez ou que se repetem periodicamente e que nunca sofre esse destino. Então essa melancolia é um termo que às vezes se confunde muito com a depressão, né? Estado melancólico, termo muito usado
na século XIX, né? Estados melancólicos do sujeito, tal. E hoje a gente nem usa tanto melancolia, né? Mas usa aí termos como a depressão, né? E às vezes a gente não leva em consideração, certo? O trecho, ele meio que explica que a transição para episódios de mania não é uma característica obrigatória na depressão melancólica, né? Ou seja, há casos de melancolia onde o indivíduo experimenta apenas um episódio único ou episódios recorrentes, mas sem que haja necessariamente uma evolução para a fase maníaca. Essas formas de melancolia podem permanecer como uma condição relativamente estável ou episódica, sem se transformar em mania. Além disso, que o autor diferencia, né, dentro da melancolia aquelas decorrentes das causas externas específicas, que são melancolias psicogenéticas, geralmente relacionadas à perda de um objeto de amor, né, uma morte ou por outras circunstâncias que obrigaram a retirada da libido desse objeto, né. Nesse tipo, a melancolia acontece após a perda, na qual o objeto amado antes presença, né, e fonte de satisfação é rejeitado, né, ou deixa existir como fonte de prazer na vida do indivíduo. E é importante que ele explica que a dinâmica interna após a perda do objeto, né, o objeto, uma vez rejeitado por ser considerado indigno de amor, pode, por identificação, ser reapresentado no eu. Certo? Então, essa ação de reinstaurar o objeto na psique, né, e ser severamente julgado pelo ideal do eu. As críticas e agressões dirigidas ao objeto real na fase de melancolia acabam se manifestando como autorrecriminações. Ou seja, a pessoa se culpa e se recrimina por aquela perda ou rejeição, instaurando um conflito interno de alta intensidade. Veja que não é uma coisa boba, não é uma coisa simples de se compreender. Psicanálise não é coisa simples, gente. Psicanálise não é saber só o id, ego, superego e complexo de Édipo. A gente espera compreender questões relativas à mente humana só entendendo alguns conceitos e algumas leiturinhas aqui e ali, não é o suficiente não, pessoal. Tá? É preciso compreender realmente muita coisa. Continua. A mudança para a mania não é um traço indispensável no quadro clínico da depressão melancólica. A melancolia simples, que sucedem apenas uma vez, que se repetem periodicamente, que nunca sofrem esse destino. Por outro lado, a melancolia em que um fato causador tem claramente um papel etiológico, são aquelas que sobrevêm após a perda de um objeto, né, como mencionei. Tal melancolia psicogênica, que pode resultar em mania, e este ciclo repetir-se muitas vezes. As condições não são
muito transparentes, portanto ainda mais porque até agora somente alguns casos e formas de melancolia foram submetidas à investigação psicanalítica, então falta ainda muita coisa. Até agora compreendemos apenas os casos em que o objeto foi abandonado porque se mostra indigno de amor, então ele novamente é instaurado no eu através da identificação e severamente julgado pelo ideal do eu. As recriminações e agressões dirigidas ao objeto vêm a se manifestar como autocriminações melancólicas. Então é isso que eu estava falando. Também a uma melancolia desse tipo pode se seguir a transformação em mania, de modo que tal possibilidade representa um traço independente das demais características do quadro clínico. Porém, não vejo dificuldade em atribuir ao fator da rebelião periódica do eu contra o ideal do eu, né, participação nos dois tipos de melancolia, tanto a psicogênica como a espontânea. Nesta, podemos supor que o ideal do eu tende a exercer uma particular severidade, certo? Particular severidade que então leva automaticamente à sua suspensão temporária, naquela o eu seria estimulado a rebaixar-se devido ao maltratamento que sofre por parte do seu ideal, no caso da identificação por um objeto rejeitado, tá? Então, lá, o que Freud está falando aqui? Que esse trecho ele aborda a possibilidade da melancolia evoluir para um estado maníaco, né? Aqueles exemplos que eu tinha mencionado, indicando que essa transformação não é uma característica indispensável da melancolia, mas uma possibilidade que pode ocorrer em certos casos. Não há determinação, certo? Não há determinação, não é determinismo. Isso mostra que há uma relação, e aí Freud, isso mostra então que há uma relação dinâmica nesses estados, nesses processos, né? Esse estado de humor, por exemplo. E a mudança de uma condição para outra pode acontecer de forma natural, tá? Ou previsível. Portanto, a transformação de melancolia em mania é considerada uma manifestação separada das demais características do quadro clínico, tá? Em que ele sugere que ela tem um caráter de fenômeno independente. Então esse trecho aí explica que essa mudança pode estar relacionada a um mecanismo de rebelião periódica do eu contra o ideal do eu, né? Essa rebelião que pode ocorrer tanto na melancolia psicogênica quanto na espontânea. Tá? Então assim, vamos pensar. Por outro lado, né, na melancolia que ocorre espontaneamente, o eu estaria reagindo a um maltrato ou a uma rejeição por parte do próprio ideal do eu, né, a gente pensar dessa forma, que poderia estar pode estar internalizado, certo? Após a rejeição de um objeto amado ou considerado indigno. Nesse caso, se a gente pensar assim, né, a rebelião do eu contra o ideal do eu seria uma reação ao sentimento de injustiça, né, uma punição internalizada, né,
leva a uma espécie de conflito interno intenso. Em ambas as formas, né, tanto em um como no outro, a rebelião do eu contra o ideal do eu, de certa forma, reflete então uma dinâmica de conflito interno, né, que pode resultar na mudança de humor de melancolia para uma mania, ou de uma fase, né, melancólica para um episódio maníaco. Então veja que esses estados psíquicos, eles sempre giram nesse conflito interno de um eu ideal, ideal do eu, né? E de um direcionamento dessa energia que se volta para o outro e para si mesmo, né? Esses sentimentos de culpa, né, de remorso, né, esse conflito interno. Então, de certa forma, gera uma suscetibilidade, né? Uma suscetibilidade para lançar sobre o outro uma espécie de fascínio, né? Uma espécie de busca nesse outro, né? Nesse líder, algo que possa, de certa forma, amenizar um sofrimento psíquico interno. Aí é uma pergunta que eu coloco, tá? Questionamento. Então, no próximo vídeo, a gente entra em complementos, tá? E termina o vídeo, tá? Lembrando mais uma vez, por favor, se inscrevam, dê like, comentem, tá? Hoje à noite, né? Hoje 14 de julho, às 8 horas, às 20 horas, uma live com o professor Caio Souto, da UFAM, falando sobre Canguilhem, né, e pluralismo, a pluralidade de saúde, certo, em Canguilhem. E eu acho que vai ser legal, vai ser bacana. Vai ser então às 8 horas, certo? Canguilhem e a pluralidade nas concepções de saúde, tá? E depois que a gente acabar esse texto do Freud, é bem possível que eu comece já os vídeos sobre o suicídio, que é um texto pequeno do Karl Marx, tá? É um textozinho pequeno e é interessante, vale a pena, pelo menos para conhecer, tá? Esse lado do Karl Marx, tá? Preocupado com essa questão da saúde do ser humano, né? Saúde mental, tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, próximo encontro, tá? Adeus, camaradas.